como nós devemos aferir, como nós podemos ter certeza se nós estamos crescendo ou não na graça de Deus. E para isso eu quero convidar os irmãos a lermos 2 Pedro, capítulo 1, e gostaria de ler com os irmãos dos versos 5 até o verso 9. Eu vou fazer a exposição destes versículos na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Pois está escrito assim no versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque se estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não está presente, é cego, vendo só o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Amém. Graças a Deus. Quero convidar os irmãos a orarmos. Deixe a sua Bíblia aberta. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós viemos te louvar nesta tarde. Viemos render graças ao Senhor. Viemos bendizer o teu nome por todas as tuas misericórdias, Senhor, que têm sido manifestadas à nossa vida. Te louvamos, ó grande Deus, por este dia. Te louvamos por esta oportunidade de podermos, Senhor, olhar para o Evangelho e termos, Senhor, condições, meu Deus, de avaliar a nossa vida, de sabermos se estamos ou não crescendo na graça e no conhecimento, tendo consciência das consequências de não estarmos crescendo e também das consequências de estarmos crescendo. Faze-nos, Senhor, compreender. Ajuda-nos, Pai, pois o tempo ele vai passando e o tempo vai se tornando algo tão precioso, porque vemos, Senhor, que o tempo passa muito velozmente. E há tanto que precisamos aprender, meu Deus. Há tanto que precisamos, Senhor, ainda aprender da Tua palavra. Meu Deus, há tantos pecados a mortificar, Senhor. Há tantas obras a realizar, há tanto a fazer, almas a salvar. E nós precisamos do Senhor, porque sabemos que sem a presença de Cristo em nós, nós nada podemos fazer. Ajuda-nos assim, Senhor. Limpa o nosso coração de todo mal, aclara os nossos olhos espirituais. Abençoa-nos por Tua palavra. Nós oramos, ó bendito Deus, no nome do Teu Santo Filho. Amém. Glória a Deus. Quer saber se você está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Meus irmãos, e para iniciarmos este assunto, é importante nós relembrarmos os irmãos que a nossa vida, ela possui várias áreas importantes. E que se negligenciarmos qualquer uma destas áreas importantes da nossa vida terrena, isso trará consequências na nossa vida presente. Não é? Por exemplo, se nós formos negligentes com a nossa saúde, isso trará consequências na nossa vida. A saúde é uma área importante da vida e que devemos cuidar com zelo e com diligência. Os estudos é outra área importante da vida. Quem não se dedica aos estudos sofre as consequências. O nosso trabalho é também uma área importante da vida, e assim são os nossos relacionamentos, assim é o casamento, assim é a nossa vida. E é nosso dever, pois aprendemos isso desde que nascemos,
progredir e evoluir nessas áreas da vida durante toda a vida, sem negligenciar nenhuma delas. Todavia, há uma área da vida que excede em importância todas as outras. E essa área da nossa vida é o nosso cuidado com a nossa alma imortal. Pois nós podemos comparar assim as outras áreas da vida com a nossa área imortal. Se nós fracassarmos em alguma área da vida terrena, se nós fracassarmos na vida profissional, por exemplo, sofreremos as consequências, mas apenas por alguns poucos anos que nos restam aqui na Terra. Se fracassarmos em algum relacionamento, sofreremos as consequências, mas apenas por poucos anos, enquanto ainda viveremos aqui na Terra. Mas se nós fracassarmos quanto às coisas que o Espírito Santo nos alerta na palavra, se nós fracassarmos no cuidado com as nossas almas eternas, as consequências deste fracasso serão também eternos. Então nós devemos pesar na balança do nosso coração. O que é melhor para mim? Focar toda a minha atenção, toda a minha diligência, toda a minha vida no cuidado com a minha alma? Ou focar em alguma ou em todas as áreas da minha vida terrena? É verdade que vai ser quase que impossível você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que fazer uma escolha, não é? Nós vamos ter que aprender, assim como a palavra de Deus nos diz, que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa ser a nossa prioridade diária. Pois foi assim que o apóstolo Pedro encerrou essa segunda epístola. Ele diz que a prioridade de todo crente é antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está nos dizendo isso, um apóstolo de Cristo inspirado, está dizendo que a coisa mais importante pela qual todo crente deve se ocupar é cuidar da própria alma, é crescer, é progredir na graça e no conhecimento. Então esse aspecto desse despertar para a importância do crescer na graça e no conhecimento foi o ponto do nosso primeiro estudo. Hoje nós vamos abordar o segundo ponto deste mesmo assunto, que é conhecer quais são os sinais, quais são as evidências por meio das quais eu posso conferir em mim, eu posso aferir, eu posso fazer aquilo que aquele menininho está fazendo lá no quadro inicial, quando nós colocamos a tela no YouTube. Ele está conferindo na parede se ele cresceu ou não cresceu. Nós temos que fazer o mesmo. Só que o lugar para onde nós temos que olhar é para a palavra de Deus, para conferir em qual situação nossas almas estão. Somos ainda bebês em Cristo? Somos crianças em Cristo ou somos crentes maduros? E é esta passagem da Escritura, tão importante passagem, que nos mostra as evidências. Quais são as evidências que provam que eu e você somos ou não crentes maduros, crentes preparados, prontos para servir o reino de Deus? E sempre que nós observarmos os sinais que Pedro nos aponta aqui na segunda epístola, e nós conseguirmos identificar esses sinais em nós, se você, ao estudar comigo aqui este assunto, você olhar para essas evidências que Pedro aponta, e você olhar para o seu coração e dizer, de fato, isso existe em mim. Essa virtude está presente na minha vida e eu tenho me preocupado em progredir nela cada vez mais. Sabe o que é que você tem? Você tem prova concreta de que verdadeiramente você é um filho de Deus, de que verdadeiramente você é um crente que está crescendo na graça e no
conhecimento. Mas o contrário é verdade também. Se ao conhecer estas virtudes, você olhar para dentro do seu coração e não encontrar sinais do crescimento destas coisas na sua vida, você tem provas concretas também. Provas concretas de que a sua alma não vai bem, de que a sua vida com Deus não está certa, de que algo vai mal. E então a Bíblia está posta diante de nós para nós fazermos isso. Não é? Sabermos, desejarmos saber, eu estou crescendo na graça? E o modo é conferir na Escritura. Por isso nós vamos analisar aqui alguns destes sinais que são mencionados na segunda epístola de Pedro, a fim de aprendermos a reconhecer os sinais do crescimento espiritual. Assim como uma criança, nós sabemos identificar como ela está crescendo através de uma régua, ou só encostando, tendo uma referência. O referencial do crescimento na graça é a Bíblia. Então a Bíblia precisa dizer que você é um crente maduro. Eu não encontro nenhum crente dizendo que não é maduro. Entretanto, quem tem que dizer que é um crente maduro não sou eu. Quem tem que dizer que eu sou ou não um crente maduro é a Bíblia. Então, nós precisamos aprender a reconhecer esses sinais na nossa própria vida. Mas, é claro, importante, né, fazermos isso de modo objetivo, nós contextualizarmos as palavras de Pedro aqui. Nós lemos dos versos 5 a 9, e esses versículos estão dentro de um contexto. Mas se você voltar a sua Bíblia aqui, uma página atrás, você vai ver que Pedro está iniciando a epístola. E dos versos 1 a 4, Pedro está falando sobre a obra de Deus na salvação do crente. Se você ler comigo o verso 3, por exemplo, você vai entender que todas essas virtudes que Pedro menciona no verso 5 em diante, elas foram doadas por Deus aos salvos. Então são virtudes que não são naturais, que nós não nascemos com elas. São virtudes que nos foram doadas por Deus. Por isso é importante lermos o verso 3, que está escrito assim: visto como pelo seu divino poder nos tem sido, preste atenção nessa palavra, doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se você ler o verso 4, você vai encontrar a palavra doados de novo, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e grandes promessas. Então esse é o contexto das palavras de Pedro. Pedro está falando que a obra da salvação é inteiramente uma doação de Deus a nós. Que Deus nos doa tudo o que é necessário para a vida eterna. Isso é uma doação espontânea e soberana de Deus. Deus faz isso por obra da sua vontade. Mas a partir do verso 5, os irmãos vão perceber um outro detalhe sobre a salvação, que pouca gente quer olhar, né? Diga-se de passagem. A partir do verso 5, nós vemos, dentro deste contexto da doação soberana de Deus, destas virtudes que conduzem à vida eterna, nós vamos ver a partir do verso 5, Pedro falando aos crentes salvos que receberam a doação de Deus, que eles têm o quê? Responsabilidades com relação às doações que receberam. Não é? As pessoas hoje pensam, não, Deus já me doou tudo, eu não tenho nada para fazer. É exatamente assim que as pessoas pensam, infelizmente, irmãos, tristemente, de modo vergonhoso, como diz John Charles Riley, um homem que morreu no ano 1900. É vergonhoso dizer para as pessoas que elas não têm nada a fazer, que a salvação acontece de modo automático, de modo passivo, que simplesmente ele creu e não há nada a se preocupar a não ser deixar a vida passar, viver a vida aqui e depois chegar no céu. Não é essa salvação que eu encontro na Bíblia. Basta que nós leiamos as palavras de Pedro contextualizadas que nós entendemos isso.
Salvação é obra de Deus. Essas virtudes não surgem no crente espontaneamente. Elas são todas doadas por Deus a ele no dia em que ele se converte, no dia em que ele crê, no dia em que ele é salvo. Porém, quando essas bênçãos são doadas ao crente, ele as recebe e ele então é responsável por elas. Em resumo, o que eu quero dizer aqui para iniciar a exposição do texto? Eu quero relembrar os irmãos de uma frase que não é minha, que eu já a ouvi algumas vezes, mas que ela é muito verdadeira, porque ela é bíblica. E a frase é: a graça não nos isenta das nossas responsabilidades. Você pode ver isso claramente na segunda epístola de Pedro. Pedro falando que tudo nos foi doado por Deus, até o verso 4. Porém, a partir do verso 5, o que ele diz? Ele diz o seguinte: primeiro ponto, o crescimento da graça não ocorre de modo passivo. Leia o que ele disse. Por isso mesmo, vós quem? Para quem que Pedro está falando? Para os crentes salvos pela graça, que ele mencionou nos versos 1 a 4. Para todos os crentes que receberam essa doação de Deus. Por isso mesmo, devido à salvação ser assim, uma obra soberana de Deus, vocês que receberam ela, agora que receberam, vocês precisam reunir toda a vossa diligência. Na versão Almeida século 21 diz: empregando todo o vosso esforço, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. E Pedro então prossegue. Mas nesse bloco aqui, no versículo 5, quando Pedro diz assim, reunindo toda a vossa diligência, eu aprendo 4 coisas muito importantes. Primeiro, ninguém cresce sem esforço. Você precisa reunir toda a sua diligência, empregar todo o seu esforço. Ninguém cresce na graça sem esforço. Sem esforço, o crente permanece um bebê em Cristo sempre. A segunda coisa que eu aprendo aí, reunindo toda a vossa diligência. Ninguém cresce de modo passivo. Só cresce quem é diligente. Só cresce quem se empenha, se esforça. Esse é o segundo ponto aí. O terceiro, o crescimento não acontece de modo automático. Pois se acontecesse, Pedro não escreveria estas palavras que escreveu. E quarto ponto, para prosseguirmos. Ninguém cresce sem pagar um preço por isso. É isso que a palavra associai significa. Em outras versões é acrescentai. Lendo o versículo inteiro diz, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, eu vou trazer já a tradução literal da palavra em grego aqui. Vocês devem pagar o preço devido. Não é? Parece contraditório até. Pois Jesus Cristo sim pagou o preço pelas nossas almas lá na cruz do Calvário. Jesus suportou a cruz que era minha e derramou sangue inocente por minha causa. Certo? O preço foi pago. Jesus, às 15h, ele bradou na cruz dizendo, está pago, tetelestai, está consumado. Entretanto, a Bíblia coloca que há um preço que eu também tenho que pagar. Há uma cruz que eu também tenho que carregar. Jesus carregou a cruz por mim lá na cruz, lá no Calvário. Só que o fato de Jesus ter carregado a cruz por mim não me isenta de eu mesmo ter que levar a minha própria cruz. Foi claro? Jesus disse isso em Lucas 14. Quem não leva a sua cruz e não segue após mim, não pode ser meu discípulo. Ele foi à cruz por nós, irmãos. Ele pagou o preço por nós, mas agora somos nós que pagamos o preço por ele. Salvação é soberania de Deus e responsabilidade humana.
Essas duas coisas estão dadas como duas irmãs de mãos dadas que andam no mesmo caminho até o fim. E quanto mais nós entendermos disso, melhor será a nossa jornada até o céu. Na minha versão, revista e atualizada, Pedro diz assim: associai com a vossa fé a virtude. A palavra aí associar, ela vem do verbo grego, de um verbo grego muito importante que nós precisamos entender. Ela vem dessas peças teatrais. Isso já existe desde antes dos tempos bíblicos, lá na Grécia. Então, essa palavra associar dizia respeito a um autor de peça de teatro que ele tinha a responsabilidade de coordenar os atores para que a peça acontecesse. Mas, além dessa coordenação dos atores, esse autor da peça tinha também que contribuir, ele tinha que pagar parte das despesas para que aquela peça de teatro acontecesse. Essa é a palavra que Pedro usa aqui. O verbo, então, associar, portanto, significa que o crente tem uma contribuição importante na salvação da própria alma. Você não é um mero ator. Você precisa participar e você precisa também associar, acrescentar. Não é? Pedro, então, prossegue ensinando a respeito do modo como o crente cresce. Como que o crente acrescenta estas coisas? Como é que esse crescimento acontece? Observe comigo aí no verso 5, ainda no final, quando Pedro diz assim: associai ou acrescentai com a vossa fé a virtude. Não é? Fé e virtudes são algumas destas bênçãos espirituais que nos foram doadas por Deus. Como nós lemos no início do capítulo, Deus é o doador de todas as coisas necessárias para a vida eterna. E fé e virtude são duas coisas importantes para a vida eterna. O que a fé é? O que a fé que Deus nos doa é? A Bíblia não nos dá uma definição assim de fé no sentido teórico. A Bíblia nos fala do que a fé é quando ela existe no crente. Se você tem fé, então ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que você não vê. Esse é o princípio de todas as coisas. E ela nos é dada quando ouvimos o Evangelho. E essa fé nos é doada por Deus, faz parte dessa doação ampla que Deus faz por nós. Mas Pedro fala que a fé ela anda junto com a virtude. Em outras traduções, a palavra virtude é bondade. Então, o que Pedro quer dizer? Que é preciso associar com a nossa fé a virtude. Pedro está dizendo que a nossa conduta diária deve ser uma demonstração de fé e bondade para com todos, sem nenhuma exceção. Pedro está dizendo que o crescer na graça e no conhecimento, de modo prático, em primeiro lugar, como parte principal é essa. A minha fé precisa crescer, evoluir, aumentar e junto com ela vai caminhar a bondade, a virtude. Não é? Elas estão sempre juntas. E essas duas coisas, fé e virtude, elas crescem juntas. Se a fé não está crescendo, a bondade, a virtude na vida do crente também não está aumentando. E aí você quer saber se você está crescendo na graça? Olhe para o seu interior e veja se a fé e a bondade estão aumentando em você cada vez mais. Você é uma pessoa mais generosa ou mais avarenta? Você é uma pessoa mais bondosa ou mais maliciosa? Como é que tem sido gradativamente, ano após ano, a sua jornada? As suas convicções das realidades que estão por vir são cada vez mais firmes ou vão se desvanecendo na sua mente, a ponto de você sequer lembrar das coisas, das promessas que Deus nos deu, como Pedro menciona aqui no verso 4.
que Deus nos doou as suas preciosas e muito grandes promessas. Quem crê tem o coração firmado nas promessas de Deus. E ele faz o que faz, vive como vive, porque ele crê nas promessas que Deus doou a ele. Olha para você. Eu olho para mim. Nós estamos esperando novos céus e nova terra. Nós estamos procurando ajustar a nossa vida ao conceito bíblico, às realidades da Bíblia, para podermos ter amplamente nossa entrada no reino eterno de Deus. Como Pedro cita aqui no verso 11. Mas um outro dia nós falaremos sobre este ponto. Isso é importante, irmãos. Confira aí, esses são sinais. Quer saber se você está crescendo na graça? Veja aí se você está crescendo em fé e em virtude diante de Deus e diante dos homens. Mas Pedro diz também que a virtude, ela precisa ser associada, né? Ela precisa ser acrescentada ao conhecimento. Com a virtude o conhecimento, em final do verso 5, parte C do verso 5. Note que até aqui o apóstolo Pedro nos ensina que tão importante quanto crescer em fé é também crescer em virtude. E tão importante quanto crescer em fé e em virtude, presta atenção, é crescer no conhecimento. Tão importante quanto crescer em fé e em virtude diante de Deus, é importantíssimo crescer no conhecimento. E por que o conhecimento ele é tão importante, irmãos? Pelo simples fato que a ignorância, que a falta de conhecimento nunca foi e jamais será a marca do povo de Deus. A ignorância é mostrada na Bíblia como uma maldição, não como uma bênção. E por que os homens são ignorantes quanto à palavra de Deus? Só há uma resposta. Por que muitos crentes são ignorantes quanto ao que a Bíblia diz? Só há um modo de responder essa pergunta. São preguiçosos. Eles julgam que tem coisas mais importantes nessa vida tão curta aqui na terra a fazer, além de conhecer as santas palavras de Deus. Misericórdia. Vocês estão entendendo a importância? Quem está crescendo na graça, irmãos, está crescendo no conhecimento. A Bíblia mostra a ignorância como uma maldição. Lá em Provérbios 4, 22, Deus diz assim: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, insensatos, odiareis o conhecimento. Veja como Deus coloca a ignorância como insensatez. Porque quem não é sábio é porque ele odeia o conhecimento. E ele não tem conhecimento porque ele é preguiçoso. Ele não quer ler, ele não quer se esforçar, ele quer assistir vídeo. Quando na verdade deveria se debruçar sobre a palavra de Deus, ou ler bons livros, buscar ampliar o seu conhecimento. Porque, irmão, ignorância é coisa de gente insensata. E lugar de gente insensata não é lá. Lugar de gente insensato é lá embaixo. Ou por acaso não foi assim que o Senhor Jesus ensinou? O céu entra prudente, no céu não entra insensato. Os insensatos são lançados fora. Então o crente precisa crescer. Junto com a fé e a virtude, precisa crescer também o conhecimento. O crente precisa ter sede de conhecimento, de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer cada vez mais as promessas de Deus, de conhecer a questão da salvação. Sabe o que a ignorância faz do povo de Deus? Sabe o que crente ignorante, ou qual é o fim de crente ignorante? Presta atenção. Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
Irmãos, a vida que agrada a Deus é a vida cheia de virtudes, que procede de uma vida crescente de fé e de conhecimento. Não é? Mas o conhecimento, como nós frisamos no último estudo, não diz respeito apenas ao saber intelectual. Há pessoas que têm a mente cheia de conhecimento, mas não têm intimidade com Deus, não têm relacionamento com Deus. Há pessoas que têm pilhas e pilhas de livros em casa e vivem nos livros. Porque as pessoas perguntam, você já leu certo escritor? Isso é como um tipo de status religioso hoje. Né? Você já leu tal livro? Ah, não, você não leu, então você tem que ler aquele livro. Meus irmãos, eu digo o seguinte: more na Bíblia e visite os livros. Você tem que ler livros, bons livros, mas selecione bem, porque a própria Bíblia diz que o fazer livros não tem fim. Selecione bons livros, O Peregrino, o livro A Santidade, escrito por J.C. Ryle. Leia bons livros, leia livros que vão realmente impactar a sua vida. Tem um livro do A.W. Tozer que chama Em Busca de Deus. Leia aquele livro, vai mudar a sua vida. Em Busca de Deus, de A.W. Tozer. Livros que me impactaram, que me mudaram. Foram bons livros, mas já li muita coisa que entrou aqui, saiu aqui. Nós precisamos crescer em conhecimento, irmãos. Porque quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais das coisas de Deus conhecemos, melhor nós nos relacionamos com Deus. Melhor nós oramos a Deus. Melhor nós adoramos a Deus. O conhecimento não diz respeito ao mero conhecimento intelectual. Você pode fazer 10 cursos de teologia durante sua vida e ir para o inferno no final deles. Encher a mente de teologia não significa necessariamente que essa pessoa está crescendo em relacionamento. Embora nós julgamos que a teologia é importante, que sem a teologia, sem um estudo teológico aprofundado, a pessoa se desvia da verdade. Mas, irmãos, é preciso frisar esse ponto. Não é o mero saber intelectual. É esse crescer no conhecimento que te leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Não é verdade que quanto mais você se encontra com a pessoa, mais você conhece ela? Quando você vive dentro de uma casa com uma pessoa, mais você conhece aquela pessoa? Não é assim a vida? A nossa vida diária não nos ensina isso? Meus irmãos, a mesma realidade é com relação a Deus. A vida com Deus é uma vida relacional. É necessário um relacionamento com o nosso bendito e amado Pai, que nos doou todas as bênçãos necessárias para a vida eterna, e com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É preciso crescer na graça, irmãos, em comunhão, em oração. É preciso crescer nessas coisas, mas também no conhecimento. Essas duas coisas têm que andar juntas, unidas, porque elas nos levarão ao progresso. E também é verdade que quanto mais progredirmos no conhecimento de Deus e de Cristo, maior será a nossa comunhão com Deus. Se tá uma coisa que é difícil explicar, é comunhão, né? Não dá para explicar a comunhão. É inexplicável. Só quem tem sabe como é que é, mas não dá para explicar. É uma palavra que não tem explicação. Mas quem é crente de verdade, quem está crescendo, evoluindo, progredindo, sabe do que eu estou falando. Ele está crescendo em comunhão, crescendo em amor, ama mais a Deus, conhece mais o quanto Deus fez por ele, conhece mais quão grandes e preciosas promessas Deus fez a ele. Isso nos leva a amar mais a Deus, a confiar mais em Deus, a temer mais a Deus e a termos mais esperança. Se há algo que nós precisamos urgentemente, é de esperança no coração. Porque o dia em que a nossa fé será provada está vindo por aí. Por isso, você quer saber se você está crescendo na graça? Olhe para dentro do seu coração.
E veja se você está crescendo no conhecimento bíblico e crescendo juntamente no crescimento em relacionamento com Deus e com Cristo. Faça essa aferição, meça o seu coração, a sua intimidade com Deus por isso. Porque Pedro diz que para fazer isso é preciso reunir toda a nossa diligência para acrescentar a fé à virtude e a virtude ao conhecimento. E Pedro continua no verso 6. É preciso também associar, acrescentar com o conhecimento o domínio próprio. Pedro está dizendo que crescer em conhecimento, uma coisa leva a outra. Uma virtude dessa sendo amadurecida te levará a outra virtude. Não é? Crescer no conhecimento vai levar o crente a crescer também em domínio próprio, ou a palavra usada aqui significa autocontrole. Em que sentido Pedro usa a palavra autocontrole? A palavra usada por Pedro aqui no original, nos textos originais, era uma palavra ligada aos esportes. Não é? Até hoje, um atleta de alto nível, um atleta olímpico, ele não pode se alimentar de qualquer jeito, ele não pode viver embriagado, ele não pode se entregar às orgias, ele precisa viver uma vida de autodisciplina por causa do esporte que ele pratica. Você compreende isso? E Pedro toma esse exemplo para nos ensinar que um cristão deve aplicar em si mesmo a autodisciplina em todas as circunstâncias. A todo momento nós devemos exercitar a autodisciplina em nós. Porque nós devemos fazer isso por causa do nosso conhecimento de Deus. Você vê que é o conhecimento que leva ao domínio próprio? Mas por que o crente então impõe autodisciplina a ele? Porque ele conhece o Deus que serve. E qual é o atributo predominante, se podemos dizer assim, de Deus? A Bíblia em lugar nenhum diz assim, Deus é bom, bom, bom. Em lugar nenhum a Bíblia diz assim, Deus é amor, amor, amor. Em lugar nenhum a Bíblia diz, Deus é bondade, bondade, bondade. A Bíblia não diz isso em lugar algum. Mas tem um atributo de Deus que a Bíblia cita 3 vezes. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é tão puro, tão santo, presta atenção, porque se você diz que tem um relacionamento com Deus, você precisa conhecer o Deus que você se relaciona. O crente impõe o autocontrole nele e não entrega a sua vida, o seu corpo ao pecado, porque o Deus a quem ele se relaciona é santo. E ele sabe que pecar é pecar aos olhos de Deus. E ele está se preparando todos os dias para se encontrar pessoalmente com Deus. E então ele vive assim, como um atleta que exerce autocontrole ou domínio próprio. E Pedro usou esse exemplo do domínio próprio no sentido do atleta, e o próprio apóstolo Paulo também usou esse mesmo simbolismo. Há uma passagem em 1 Coríntios 9, 25, que o apóstolo Pedro diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, escuta, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Veja como Paulo usou o mesmo exemplo. Paulo cita o exemplo do atleta. O atleta, ele se domina em tudo, mas ele tem um alvo a alcançar. Qual é o alvo do atleta olímpico? É chegar no lugar mais alto do pódio e receber uma medalha de ouro, né? Hoje. Naquela época era subir no lugar mais alto e receber uma coroa de louros. Quantos atletas não ganharam essas coroas de louros no tempo de Pedro? Os seus nomes foram esquecidos na história. Mas Paulo diz que nós
precisamos nos dominar em tudo, irmãos. Precisamos aprender a exercer este autocontrole que vem através do conhecimento de Deus. Porque a nós nos foi prometida uma coroa incorruptível, louvado seja Deus. Essa é uma das promessas preciosas de Deus que nos foram doadas. Então você quer saber se você está crescendo na graça? Veja se o conhecimento que você tem obtido, se o ensinamento que você tem recebido, se a tua aplicação das palavras de Deus à sua própria vida tem te levado a uma vida de autodisciplina. Porque se você tem conhecimento, mas continua no pecado, é um conhecimento estéril. É um conhecimento teórico. É um conhecimento meramente teológico, que não produziu efeito na sua alma. E isso significa que você não está crescendo na graça. Eu posso ler muitos livros sem crescer na graça. Eu também posso ler muito a Bíblia sem crescer na graça. Eu preciso crescer em duas coisas ao mesmo tempo, na graça e no conhecimento. Quanto mais eu leio, mais eu oro. Quanto mais eu leio, mais do pecado eu me afasto. Quanto mais eu conheço, mais aos pés do Senhor adorando eu estou. É assim que as coisas são. Ok? Mas você está crescendo? Faça essa medição em você. Você tem aprendido da Bíblia, tem aprendido da palavra de Deus. O teu conhecimento tem te levado a viver uma vida mais santa, porque Deus é santo. Ou o teu conhecimento não tem produzido esses freios na sua vida. Cada um avalie a si mesmo. Vamos prosseguir, irmãos. Verso 6, parte B, o centro do versículo. Quando Pedro diz, né, lembrando no verso 5, que enlaça todo o ensinamento. Associai com o domínio próprio a perseverança. Veja, agora, quem tem domínio próprio, quem tem autocontrole, o que ele tem também? Perseverança. É preciso acrescentar, crescer continuamente também em perseverança. Perseverança também é um termo que anda bem caído no nosso tempo também. Porque é muito comum você encontrar pessoas que afirmam que o crente não tem que perseverar coisa nenhuma, que tudo vai acontecer automaticamente, que perseverança você não precisa se preocupar com isso, não. Entretanto, se eu fosse você, eu levava bem a sério o que Pedro está dizendo aqui. Primeiro, entenda o que é perseverança. A palavra perseverança significa permanecer debaixo. Mas o sentido da palavra é permanecer debaixo de um determinado conflito. Então, o que é perseverar? Né? Como definir perseverar? Perseverança é uma virtude, é uma qualidade espiritual, mas aqui a questão é virtude, e a perseverança nos foi dada por Deus. Foi Deus que nos deu a perseverança. E essa perseverança é aquela qualidade, aquela virtude cristã do crente permanecer inabalável, não é? Mesmo em meio às maiores provações e sofrimentos. Já percebeu como o crente é assim? Ele permanece inabalável, a fé dele nunca é abalada, a lealdade dele a Cristo nunca é abalada, apesar das circunstâncias. Isso que é ser perseverante. Puxa, ele trabalha, luta, prega, mas só recebe pedrada, só recebe paulada, só recebe insulto. Mas ele continua. Por que ele continua? Porque ele recebeu a perseverança. E é o conhecimento que produz o autocontrole que leva o crente à perseverança, a continuar inabalável, independente das circunstâncias. Quer saber se você está crescendo na graça? Olhe o seu coração e veja se dentro do seu coração predomina a vontade de desistir ou a vontade de perseverar. Porque só vai existir uma ou outra. Nunca a vontade de desistir e a perseverança vão habitar o mesmo coração. É impossível. Elas são auto-excludentes. Né? Assim como numa vasilha com água, você joga óleo, a água derrama para fora, da mesma essas duas coisas.
elas são excludentes. A vontade de desistir, aquela vontade de desanimar, de lançar tudo para trás, significa que o coração não tem perseverança. Não é? Significa que essa pessoa não está perseverando. E por que ela não está fazendo isso? Porque ela não está progredindo na graça e no conhecimento. É muitas vezes um crente pequeno, uma criança, um menino em Cristo. Se é que é convertido, na verdade. Mas vamos avançar, irmãos. Versículo 6, parte C. E ele diz também que a perseverança, que é essa disposição de permanecer firme, independente das circunstâncias, produz o que no crente? Piedade. Com a perseverança, a piedade, ou acrescente, associe, pague o preço, né, para que a perseverança e a piedade estejam sempre unidas. Pedro nos diz agora que nós devemos acrescentar a piedade com a perseverança, ou, em outras palavras, preste atenção que talvez fique mais fácil. Você deve ser perseverante na piedade. Ok? Eu preciso ser perseverante na piedade. Você vai notar que essa palavra piedade é bastante usada por Pedro nessa epístola. E é importante nós destacarmos e vermos isso. Vai comigo lá no versículo 3, nesse mesmo capítulo 1, versículo 3. É a primeira vez que a palavra piedade aparece na carta. Né, que Pedro diz, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então Pedro cita a palavra piedade aqui pela primeira vez. E cita a piedade como uma dádiva de Deus, uma doação de Deus. Ok? Você entendeu isso aí? Piedade é uma doação de Deus. Só que nós vamos olhar Pedro falando da piedade lá no capítulo 3, versículo 11. Ó, deixa a fitinha aqui no capítulo 1. Vai lá na mesma epístola, capítulo 3, versículo 11. Ele cita de novo a palavra piedade num outro sentido agora. Ele diz assim, visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, Pedro falando sobre a vinda de Cristo e o fim do mundo, ele diz assim, visto que as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. E Pedro ainda cita mais uma vez piedade no capítulo 2, versos 5 a 7, usando o exemplo de Noé e de Ló como homens piedosos. Mas, em resumo, o que Pedro quer dizer? O que é piedade? O que piedade é? Não é? Por que Pedro aqui no capítulo 2, versos 5 a 7, usa o exemplo de Ló, que viveu em Sodoma, e de Noé? Porque estes dois homens viveram piedosamente no meio de gente iníqua. Não é? Noé viveu numa geração que só queria comer, beber e se casar, e desprezou a Deus e veio o dilúvio e os levou todos. E Ló vivia em Sodoma e Gomorra, onde predominava a imoralidade sexual. Lá era mulher com mulher, homem com homem, e não tinha regra nenhuma. E Ló viveu uma vida íntegra lá. Tanto que Pedro, no capítulo 2, verso 8, diz que Ló foi um justo. Não é? Então, o que é piedade? Anota aí se você puder. O que é essa piedade que nós temos que crescer nela também? Piedade pode ser definida assim. Ela é uma dádiva de Deus que produz. O que a piedade produz? Se você é uma pessoa piedosa, você é uma pessoa, em primeiro lugar, reverente a Deus. A piedade está ligada intimamente à reverência, ao respeito a Deus. Noé era um homem reverente. Ló foi reverente. Apesar do ambiente desfavorável, eles eram reverentes a Deus. Respeitavam a Deus, eram leais a Deus. Ainda que mais ninguém ao redor deles fosse. Isso é piedade. Isso é algo que nós temos que crescer continuamente, em piedade. Lá na faculdade, muitas vezes, você vai estar rodeado de ímpios
Mas você tem que manter ali sua reverência, seu respeito, sua adoração e sua fidelidade a Deus. Isso é ser piedoso. Às vezes lá no seu trabalho, você está rodeado de ímpio, falando asneira o dia inteiro. Mas você mantém ali sua reverência, seu respeito, sua adoração e sua fidelidade a Deus. O que você está sendo? Piedoso. Você está sendo um piedoso no meio de uma geração de ímpios. E foi assim com Noé, foi assim com Ló. Eles estão no céu com Deus agora. E se você quer chegar no céu, no lugar onde eles estão, cresça em piedade. Como é que cresce em piedade? Irmãos, é a perseverança que leva à piedade. É o desejo de não desanimar nunca, de continuar progredindo sempre, que produz a piedade. Você quer saber se você está crescendo na graça? Você está progredindo cada vez mais em perseverança e piedade? Confira no seu coração, olhe para dentro de você. Você é uma pessoa piedosa? Quando você está rodeado de ímpios, como que você é? Quem você é no meio dos ímpios? Você seria como Noé? Ou você se torna um ímpio como eles? Você continua falando como você fala no meio dos crentes? Você continua no momento de comer, reclinando sua cabeça e adorando a Deus como você faria no meio de um monte de crente? Ou não? Isso é o que significa ser piedoso. Existe piedade. É preciso crescer em piedade cada vez mais. Mas Pedro diz também no verso 7 que com a piedade há fraternidade. Associai, acrescentai a piedade à fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é o amor não fingido a todos os que servem a Cristo. Isso é fraternidade. Fraterno diz algo com relação a irmãos. Não é? Tem até um tipo de gêmeo que é chamado de gêmeo fraterno. Tem o gêmeo univitelino e o gêmeo fraterno. O univitelino é o que é parecido e os gêmeos fraternos são gêmeos diferentes. A palavra fraterno vem daí, são irmãos. Né? Essa questão de irmandade, fraternidade, amor fraternal. A palavra usada por Pedro aqui para fraternidade é uma palavra muito usada em muita placa de igreja hoje. É a palavra Filadélfia. Né? O termo Filadélfia significa amor ardente entre irmãos. Mas Pedro e Paulo pedem para que nós tomemos cuidado, porque há muita gente que finge amar. Mas se você vir comigo aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, volta um pouquinho aqui na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, e você lê comigo, você vai ver a definição que Pedro fala, que Pedro dá desse amor fraternal. Veja só, essa é a definição bíblica de amor fraterno. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, presta atenção, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa é uma virtude que Deus nos deu, o amor fraternal. Mas de onde Pedro aprendeu isso? De onde veio este ensinamento? Por que Pedro fala desse tipo de amor aqui? Por que ele fala que o amor fraterno é algo que o crente precisa desenvolver? Porque, meus amados, ele aprendeu isso da boca, dos lábios benditos do próprio Senhor Jesus. Ele aprendeu isso direto do Mestre. O Mestre ensinou Pedro, e Pedro está agora transmitindo este ensinamento à igreja antes da morte dele. O Mestre disse assim: você quer conhecer o povo de Deus verdadeiramente? Você quer saber quem realmente é crente e quem não é? A Bíblia diz para você. Jesus diz quem é e quem não é. João 13, 35. Jesus diz assim. Pedro estava ali, Tiago, João, Judas
Todos estavam ali. E o Senhor Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, o amor fraternal não fingido é a única marca distintiva do povo de Cristo. Você não identifica o povo de Cristo por placa. Você não identifica ele pelo modelo do prédio. Você não identifica o povo de Cristo pela quantidade de gente. E nem por nenhum outro tipo de virtude. Essa é a marca que Cristo deixou para que a igreja dele fosse identificada. Onde existe uma alma que ama seus irmãos, ali está a igreja de Cristo. Ali onde está alguém que ama ardentemente seus irmãos em Cristo, ali está a igreja de Cristo. Só que é o amor não fingido. O próprio apóstolo Paulo também, em Romanos 12:9, fala do amor fraternal não fingido. Então era uma coisa que eles já vivenciavam há 2000 anos atrás. Como é que é o amor fingido? Você está junto com as pessoas ali, você é meu irmão, né? Eu amo você, eu oro por você. Você se separa ali, né? Por algum motivo, você não está mais no meio daquele grupo. Eles passam a ver você como alguém estranho. Não há aquele amor mais. Quebrou o vínculo. Mas por quê? Porque aquele amor que demonstravam era amor simplesmente fingido. Não é? Você não está mais junto daquele grupo, junto daquela denominação, vamos usar esse termo. Você se separou, ninguém mais lembra de você, ninguém mais quer saber de você. Se você passar por esse lado da rua, eles cortam para o outro lado da rua. Qual é a explicação para isso? Amor fingido. Agora, quando a pessoa, independente da situação, ela confessa o nome de Cristo, e você confessa também, é seu dever amá-la ardentemente. Irmãos, e o que Pedro coloca aqui é que à medida que o crente se desenvolve em piedade, à medida que o crente é reverente, amigo de Deus, e ele também cresce em amor para com todos os santos. Isso é fraternidade. Só que para que isso aconteça, você tem que reunir toda a sua diligência. Mas eu não posso deixar de falar, porque conheço pessoas que, eu não gosto dessa pessoa da igreja, eu não gosto dessa pessoa, não gosto. Qual é o problema? Ou esse coração nunca converteu, ou ainda é um bebê em Cristo. Porque a palavra de Deus coloca claramente, você deve amar seus irmãos ardentemente. Certo? Você quer saber se você está crescendo na graça? Você tem crescido em piedade, em ambiente desfavorável? Lá na escola, você tem conseguido viver uma vida piedosa, mesmo no meio de um monte de ímpio, assim como Noé e Ló viveram, assim como foram os servos de Deus no passado e são até hoje, piedosos no meio de ímpios. E o seu amor fraterno? Seu amor fraterno com os irmãos está crescendo na mesma proporção da sua piedade? Está crescendo? Você ama seus irmãos? De todas as denominações, não há muros entre você e eles. Não tem denominação, não importa que denominação é. Se a denominação importou, o amor é fingido. Se não há muros, o amor é verdadeiro. Porque essa é a igreja de Cristo. Ela não tem muro, não tem porta, não tem bandeira, não tem placa, não tem prédio. São todos os que em todo lugar adoram a Jesus Cristo, o Senhor deles e nós. Essa foi a definição que o apóstolo Paulo deu de igreja em 1 Coríntios capítulo 1. Mas vamos prosseguir aqui para o final, que no verso 7 ele conclui dizendo que é preciso associar a fraternidade com o amor. Não é? Ou acrescentem à fraternidade o amor. A fraternidade é amor aos irmãos. Não é? Parece até que Pedro está sendo redundante aqui, falando de amor 2 vezes. Mas não é essa a razão. Pedro não está sendo redundante. A razão de Pedro dizer que aquele que cresce em amor fraterno cresce também em amor
é porque o amor cristão não pode ser restringido apenas aos nossos irmãos em Cristo. O amor cristão não pode ser restringido apenas ao grupo de crentes que congrega comigo. Esse é um terrível equívoco. Se eu amar apenas aqueles que congregam comigo, eu estou cometendo um equívoco terrível. Esse equívoco é conhecido teologicamente como exclusivismo. Esse já é um erro muito antigo, de amar somente os que estão junto com eles ali. Esse já é um erro que não foi outro, senão o apóstolo João que cometeu. Veja, o apóstolo João que escreveu as epístolas sobre amor, foi o homem que cometeu o erro do exclusivismo há 2000 anos atrás. Há uma passagem lá em Lucas 9, que João chega para Jesus e diz assim: mestre, nós vimos um homem que expulsava demônios em teu nome e nós lhe proibimos, porque ele não segue conosco. Ele não faz parte do nosso grupo aqui. Ele não faz parte da nossa denominação, Senhor. É nós e o Senhor e ninguém mais. Isso era o que o apóstolo João pensava 2000 anos atrás. Veja como a Bíblia é perfeita, irmãos. Jesus responde o que para João? Não proíba, João. Porque quem não é contra nós, é por nós. Louvado seja Deus. Hoje você vê igreja que o irmão de lá não pode ter comunhão, não pode ir na casa do outro. Gente, isso é um erro terrível, é um engano terrível, que já havia penetrado no coração de João. Porém, o Senhor Jesus, em sua bondade, caridade e misericórdia, nos deixa estes versos, para que a gente entenda isso. Pessoas orgulhosas por sua religião não estão em Cristo. Uma das marcas, uma outra evidência do crescimento na graça é o crescimento em humildade, não em orgulho. Quanto mais um grupo está crescendo em orgulho, se achando a última bolacha do pacote, maior evidência que esse povo está desviado da verdade. O povo aumenta em humildade. Sobre isso falarei num outro momento. Mas cuidado com o exclusivismo. Porque exatamente por causa disso que Pedro diz que com a fraternidade é preciso crescermos também em amor. Não é preciso também amarmos ardentemente, além dos nossos irmãos em Cristo do mundo inteiro, independente das denominações que eles participam. Nos também ordenado pelo próprio Senhor que nós amemos também até os nossos inimigos. Mateus 5,44. Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, por que o amor é assim? Por que a Bíblia coloca o amor nesses termos? Né? Sobretudo o Novo Testamento. No Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento era assim, ó. Presta atenção. Veja como a nova aliança é diferente. No Antigo Testamento, para o povo judeu, era o seguinte: eles deveriam amar seus irmãos e odiar seus inimigos. Isso era o mandamento de Deus para os judeus. No Novo Testamento, Jesus coloca o amor como algo muito abrangente e não só como algo necessário. O amor é uma dívida. O amor é uma dívida que temos com todas as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo disse certa vez assim, ó, escuta, olha aqui para mim, presta atenção. Ele diz assim: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Não deva nada a ninguém. Não seja uma pessoa que não paga suas contas. Pague suas contas. Mas a única coisa que você vai ficar devendo sempre é o amor. Porque o amor é computado diante de Deus como dívida. Nós temos uma dívida com todas as pessoas que nós não podemos pagar plenamente. Amá-las. O amor. Quem cresce em piedade e fraternidade, cresce também em amor. Né? E esse amor até mesmo para com os seus inimigos. Mas é óbvio que nós precisamos fazer uma colocação aqui para que os irmãos entendam bem esse sentido de inimigos de cristãos. Um cristão verdadeiro, obviamente, ele não considera ninguém seu inimigo pessoal. Né? Ele não considera ninguém como inimigo pessoal, ainda que possa ser alguém que esteja perseguindo e maltratando. Mas o amor aqui é aquela virtude cristã que atualmente tem sido considerada
impossível de progredir nela. Tem muita gente que diz assim, eu não consigo amar meu inimigo. Eu não consigo amar a pessoa que me persegue, que me calunia, a pessoa fala mal de mim e eu tenho que amar ela ainda. Sim, você tem que amar. E essa é a razão pela qual Pedro colocou o amor por último. Pedro encerra aqui a lista de virtudes falando que o amor é o último. Por que Pedro fez isso? Por que Pedro deixou por último o amor? Meus irmãos, simplesmente porque nós devemos entender que nós precisamos empregar todo o nosso esforço para crescer em fé, em bondade, em conhecimento, em domínio próprio, em perseverança, em piedade e em fraternidade. Porque é crescendo nestas outras áreas da vida espiritual que nos fará amar até mesmo os nossos inimigos. É o crescimento na graça. Se podemos usar esse termo, né? Seria algo como a maturidade cristã. Um crente maduro, ele ama seus inimigos. Um menino em Cristo não ama seus inimigos. A razão de muitos crentes não conseguirem amar seus inimigos é porque são meninos em Cristo. Não se desenvolveram. Ou porque acham que não precisam, ou porque acham que isso vai acontecer automaticamente, não importa. Né? Ignorância é sempre uma tragédia. Não importa se sabe ou se não sabe, no final haverão consequências. Mas se eles estivessem crescendo continuamente, o que tinha acontecido? Eles amariam até mesmo as almas perdidas deste mundo. Irmãos, esse amor que Pedro está falando aqui, do crente maduro, ele é manifestado na pessoa madura. Sabe como que esse amor ele é revelado? Numa manifestação intensa do cristão de fazer algo pelas almas perdidas. O crente verdadeiro, o cristão genuíno, ele se preocupa com a salvação até mesmo da pessoa que está falando mal dele. Ele se preocupa com a alma até mesmo daquele que está caluniando ele. Ele ora a Deus pela salvação até mesmo daquele que joga pedra nele. É assim que é ser cristão, irmão. Não é essa conversa fiada que você está escutando aí, não. Isso é que é ser crente. É de acordo com a Escritura. Você tem que amar a todos. Você quer saber se você está progredindo? Você quer saber se você está crescendo na alma? Você ama quem te odeia? Você ama quem te calunia? Você ama aqueles que viram as costas para você no meio da rua? Você ama aquele que te humilha e zomba de você? Você ama a alma deles? Você ama a vida dele? Você não quer que ele vá para o inferno? Você faz de tudo para salvar aquela alma? É porque você o ama. Você se preocupa com os perdidos desse mundo, que não querem saber do Evangelho? É porque você ama essas almas. Se você pode ouvir uma coisa dessas e dizer com sinceridade e verdade no seu coração, sim, eu amo essas almas. Eu amo até mesmo aquela pessoa que me insulta no meio da rua, que zomba de mim quando eu oro, até mesmo aquele que dá risada na hora que eu prego, eu amo e quero a salvação dele. Sabe o que isso significa? Você é um crente maduro. Se você tem algum receio, se há algum resquício de amargura ou de ódio no seu coração contra aquela pessoa, mesmo que ela tenha te feito alguma coisa, se você ainda guarda alguma coisa, isso quer dizer que você é um menino em Cristo, um bebê em Cristo, que precisa ainda de leite, não pode ainda comer alimento sólido. Porque o resumo, irmãos, o fechamento dos 10 mandamentos, fornecido para os cristãos pelo próprio Senhor Jesus amarás. É o amor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então você precisa amar Deus cada vez mais. Porque nós não amamos a Deus assim, com tanta intensidade. Esse é o padrão, você tem que amar a Deus com toda a sua alma. Todo o seu coração tem que estar voltado para Deus, todo o seu entendimento, toda a sua vida tem que ser uma vida de devoção a Deus. Isso é amar a Deus.
E sabe qual é o termômetro que você realmente ama Deus? Você ama o teu próximo como você ama você mesmo. Você vê ele descalço às vezes, você pensa, meu Deus do céu, como será para uma pessoa dessa andar descalço? Você vai lá e providencia então um calçado para ele. Ah, mas você tem 50. A pessoa que não tem esse amor, ele tem 50 sapatos, ele não consegue doar um. Se ele tiver 2, ele não consegue doar um. Você tem que amar o teu próximo como você mesmo. Irmãos, esse é o amor cristão. Ele é abrangente, ele é desinteressado, ele é sacrificial. Em outro momento eu vou fazer mais colocações sobre essa questão do amor. Mas veja como Pedro conclui o assunto, verso 8, por favor, partindo para o nosso encerramento. 8 e 9. Ele diz, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, só está vendo o que está perto, e ele se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então preste atenção, porque Pedro aqui está colocando duas coisas. Como que eu sei que estas coisas estão presentes em mim, que eu sou um crente verdadeiro, que estou crescendo na graça, e como que eu sei que eu não estou? Presta atenção. Ele diz, porque se estas coisas, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, existirem em você, se você detectar essas virtudes dentro de você, se essas virtudes espirituais existirem, foi porque Deus te abençoou com a graça. Louvado seja Deus. Essas são as coisas que Pedro diz que foram doadas por Deus para nos conduzir à vida. Aleluia! Se você tem isso, quer dizer que você foi presenteado por Deus com as bênçãos para a vida eterna. Mas estas coisas precisam em vós aumentar, em vós aumentando. Ou seja, o crente que recebeu precisa ter um desejo contínuo de progredir, de avançar, de crescer nessas coisas. Então, se você tem, presta atenção, se você tem estas coisas, junto com o desejo de crescer cada vez mais nelas, então você tem evidências concretas de que você está vivendo de acordo com a vontade de Deus. E isso aumenta a sua comunhão, isso impulsiona a sua alma. Né? Por isso que ele diz que quem tem isso não fica inativo e nem é infrutífero. É esse conhecimento, irmãos, é isso que é viver o cristianismo, é isso que impulsiona o crente a querer não ser inativo, mas ser ativo, a querer trabalhar para o avanço do reino de Deus. O coração dele está cheio de fé, de virtude, de conhecimento, de piedade, de perseverança, de fraternidade. Ele quer trabalhar cada vez mais para o reino de Deus e ele não quer ser infrutífero. Não é? E essas coisas não nos deixam infrutíferos. Quanto mais nós crescermos, mais frutos obteremos do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Maior intimidade, maior comunhão, maior segurança. Meu Deus, irmão, a hora que você for deixar esse mundo, se você for um crente maduro, Cristo vai estar com você ali. Você viveu a sua vida inteira com Ele. Você viveu a sua vida toda buscando conhecer mais a Ele. Para quê? Para que naquela hora mais amarga da vida, Cristo esteja à sua direita e você passe então o vale ao lado dele. Isso é segurança. Isso é vida eterna, irmãos. Só que Pedro diz o seguinte: como que eu sei que eu estou enganado? Verso 9. Em aqueles em que estas coisas não estão presentes. Por que elas não estão presentes? Porque essa pessoa não recebeu a doação de Deus. Deus precisa doar elas para que elas estejam presentes em você. Essas pessoas, aqueles em que estas coisas, em que essas virtudes não estão presentes, o que ele é? Ele é cego. Por que ele é cego? Ele só vê essa realidade aqui, ó. Ele só vê prédio, casa, carro, roupa, shopping, televisão, celular, rede social. Ele está cego porque ele só vê o que está aqui. O que ele não consegue ver? Ele não tem fé para ver mais longe.
pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ele não tem olhos para ver a eternidade, ele não tem olhos para olhar para o céu e falar, meu Deus, o trono de Deus está ali. Jesus está lá, à direita de Deus. Os olhos espirituais de uma pessoa convertida fazem com que ele veja isso, mas o cego, ele só vê o que está perto. E qual é a questão? Ele se esqueceu. Esquecimento é um mal, né? O esquecimento é um mal. Não se esqueça das coisas principais da Bíblia. Mesmo quando você for mais idoso e a sua saúde começar a declinar, as coisas principais da Bíblia se aplicam a ela. Porque essa pessoa se esqueceu da purificação dos seus pecados. Conclusão. O que estamos fazendo com as virtudes que nos foram doadas para nos conduzir à vida eterna? Negligenciar estas virtudes, irmãos, ou pensar que elas aumentarão em nosso esforço, trará consequências. E consequências não nessa vida, na próxima vida. Por isso, é preciso ressaltar a verdade bíblica em foco aqui. Pedro faz primeiro uma declaração sobre o assunto, de modo positivo, dizendo, olha, em quem tem estas coisas, e elas estão aumentando, esse está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Mas Pedro faz também a afirmação negativa, dizendo, olha, aqueles a quem essas coisas não existem, está cego. Então veja só como Pedro coloca, presta atenção, é o meu encerramento aqui. Por que Pedro faz assim? Por que Pedro coloca o certo e o errado de modo tão claro? Olha para mim, escuta. Para nos mostrar o propósito destas virtudes e quais são as consequências de não tê-las. Pedro está nos mostrando claramente quais as consequências de não ter essas virtudes e de não progredir nelas. E cabe a cada um de nós, irmãos, examinar a si mesmo. Cabe a você olhar as suas próprias falhas, cuidadosamente, em oração como eu fiz, em oração diante de Deus, diante desse texto, meditando nele desde o ano passado. Meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Cabe a você fazer isso. Considere com honestidade, com verdade, sinceridade, o que realmente existe dentro de você. Existe um coração convertido? Ou existe um coração cego? Existem virtudes espirituais doadas por Deus? Ou essas coisas não existem em você? Pare e reflita. E busque o Senhor a tempo de você poder achar. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Feche os olhos e ore, por favor. Santo Deus, nosso soberano e bendito Pai, que nos doou por tua bondade e misericórdia todas estas benditas dádivas do céu. Senhor, reconhecemos que nós somos todo pecado, toda injustiça, que não há em nós nada de bom, que nosso coração é corrompido e nossa mente manchada pelo pecado. Por isso, se existem essas virtudes, Senhor, é por obra da tua graça. Foi porque o Senhor, em sua bondade, sentiu pena de nós. E por tua graça nos doou e nos deu estas bênçãos. E por tua graça também, Senhor, tem nos levado à palavra e tem nos feito compreender estas coisas para que o nosso coração se ponha a trabalhar, para que o nosso coração se ponha a refletir, para que nós possamos verdadeiramente conferir se essas coisas existem em nós ou não. Se somos genuínos cristãos que recebemos os dons para a vida eterna, ou se somos almas cegas, que não sabemos nada e que não enxergamos nada além da ponta do nosso nariz. Ajuda-nos, Senhor, a todos. Ajuda estas almas que nos ouvem pela internet. Ajuda, Senhor, aqueles que estão com a mente encharcada da falsa teologia desta geração. E nos abençoe para que confiemos exclusivamente na tua palavra e nela afirmemos nossa fé e possamos então caminhar com segurança para o dia do fechar das cortinas neste mundo. E quando as cortinas se fecharem aqui, Senhor,
nosso coração esteja plenamente seguro de que é para a eternidade que iremos. Ajuda-nos, por tua graça, te adoramos em nome de Jesus. Amém.